Oi gente, eu sou o Leonardo e vamos começar a ler um texto falando sobre a enciclopédia. A Enciclopédia do século XVIII é uma obra que reúne textos de diferentes filósofos que exerceram profunda influência no pensamento da época. A difusão das ideias iluministas. A palavra enciclopédia tem origem grega e significa cadeia de conhecimentos. Os filósofos que a organizaram, entre eles Diderot e D'Alembert, desejavam reunir uma diversidade de conhecimentos nessa obra. Publicada no século XVIII, a enciclopédia possuía 30 volumes com verbetes relacionados às ciências, à filosofia, à política, às artes, à economia e à geografia. O conteúdo presente nessa obra, baseado na racionalidade e no empirismo, era discutido nos salões literários e expunha as principais ideias da burguesia ascendente. Entre 1751 e 1772, a população francesa passou a ter acesso à enciclopédia. No final de 1780, a difusão das ideias iluministas atingiu as classes populares, que também eram adeptas às críticas ao absolutismo monárquico, à nobreza e ao clero, presentes na enciclopédia. Quando se fala na filosofia das luzes, pensa-se logo na grande enciclopédia, tendo começado a ser publicada em Paris em 1751. Seu título completo era o seguinte: Enciclopédia ou Dicionário Raciocinado das Ciências, das Artes e dos Ofícios por uma Sociedade de Homens de Letras, organizada e publicada por Diderot. E quanto à parte matemática, por D'Alembert. Agora vou ler a segunda parte do texto. Difícil é dar uma ideia do conteúdo do variado conjunto de textos que compõe a enciclopédia. O que podemos dizer é que aí encontramos, sem dúvida, as ideias principais da burguesia do século XVIII. Nela podemos contemplar as principais ideias e teses políticas e filosóficas pelas quais a maioria dos livros pensadores e homens de letras do século se batem. A enciclopédia e o Index. O Index foi criado pela Igreja Católica na época da Inquisição. Ele consistia em uma lista de livros ou escritos considerados perigosos e contrários aos dogmas da Igreja. Devido a vários dos temas abordados, em 1759 a enciclopédia foi considerada heresia. Incluída no Index e proibida de ser comercializada. Mesmo assim, seus colaboradores continuaram a produzir verbetes escondidos que foram reunidos e publicados 10 anos após a proibição. Primeira pergunta: quais as formas de divulgação do conhecimento atuais são parecidas com a enciclopédia? Resposta número 1. A versão física da enciclopédia foi substituída pela versão online, e a mais famosa é a Wikipédia. Pergunta número 2. Crie hipóteses sobre a maneira como os europeus do antigo regime e período anterior ao iluminismo encontravam respostas sobre o mundo. Resposta número 2. O conhecimento ainda era dominado pela Igreja Católica. Logo, o desconhecido era explicado pelo livro sagrado, a Bíblia. Pergunta número 3. Crie uma hipótese sobre as reações das autoridades do antigo regime em relação à enciclopédia. Resposta número 3. As autoridades se preocupavam com a democratização do conhecimento, já que isso faria com que todos questionassem a forma de governo e os direitos da população, representando também uma ameaça ao poder da Igreja Católica. Bom, terminamos aqui. Obrigado a quem ficou até agora assistindo. Até o próximo vídeo.